Este é um presídio que até os fugitivos desejam se entregar, porque dentro dele cada prisioneiro vive em um quarto luxuoso e se alimenta de refeições totalmente orgânicas e saudáveis. Eles acordam às 9 da manhã e fazem uma pausa às 5 da tarde. A rotina diária consiste em jogar xadrez e de vez em quando podem fazer passeios de iate ao redor da ilha. O mais importante é que o diretor do presídio organiza encontros para os prisioneiros, e o diretor é o famoso Irmão Martelo, que antes jogava martelo no céu. No entanto, quem deseja ser preso nesse presídio deve pagar um preço. Todos os prisioneiros devem se voluntariar para se tornarem cobaias do Irmão Martelo, cooperando com ele em vários experimentos com medicamentos. Se saírem bem, podem até conseguir uma redução de pena. Antes de serem presos, todos os prisioneiros precisam passar por uma cirurgia para implantar uma caixa de medicamentos portátil na cintura, que contém os medicamentos que precisam ser testados. Os medicamentos que o Irmão Martelo estuda são bastante inusitados. Por exemplo, esse medicamento para a felicidade, ao pressionar suavemente o botão de controle do celular e injetá-lo no corpo, faz com que o prisioneiro comece a rir incontrolavelmente, mesmo ao ouvir notícias extremamente tristes. Há também uma droga alucinógena que, após a injeção, embeleza automaticamente as imagens diante do prisioneiro, mesmo que estejam cobertas de fumaça. Certa vez, um prisioneiro chamado Jeff foi chamado para um encontro às ordens do Irmão Martelo. Ele e uma bela mulher foram trancados em um laboratório, enquanto o Irmão Martelo e seu assistente se esconderam atrás de um vidro transparente, monitorando tudo em um ângulo de 360 graus. Desta vez, o Irmão Martelo queria testar um novo medicamento chamado Medicamento do Amor. Mesmo que ambos se desprezassem, após a injeção do Medicamento do Amor, os olhares dos dois se cruzariam como se fossem apaixonados. Com o aumento da dose, seus batimentos cardíacos também aumentariam, até que eles perdessem completamente o controle. O sucesso do experimento deixou o Irmão Martelo muito animado, e Jeff também gostou muito da sensação. Logo, uma segunda experiência começou, mas a parceira desta vez era uma senhora idosa. Jeff claramente não gostou dela, mas quando o Medicamento do Amor foi injetado, o que aconteceu em seguida foi tão desconfortável que até o assistente não conseguiu suportar. No entanto, o Irmão Martelo achou a situação muito divertida. Isso mostrava que o efeito do remédio era bastante significativo. Apesar disso, o Irmão Martelo percebeu um problema, pois a dose injetada na última vez era o dobro da atual, mas Jeff ainda mostrava a mesma paixão por ambas. Para investigar mais, o Irmão Martelo chamou a bela mulher e a senhora idosa ao laboratório e depois levou Jeff para a sala de controle, pedindo que ele escolhesse uma delas para injetar uma nova substância. Jeff já tinha passado por esse tipo de experimento antes, e ao olhar para as duas mulheres com quem havia tido uma conexão intensa, ele não conseguia decidir. O Irmão Martelo, vendo que ele não conseguia fazer uma escolha, deu-lhe 2 dias para pensar antes de dar a resposta final. Após um breve descanso, a próxima rodada de encontros começou, e a surpresa foi que a parceira era um homem musculoso coberto de tatuagens. Quando Jeff soube que seu parceiro de encontro era um homem forte e tatuado, ele ficou chocado, assim como o próprio homem musculoso. Ambos se entreolharam, e era difícil imaginar a cena que se seguiria. Jeff certamente seria o lado defensivo, mas o homem musculoso também não seria fácil. Assim, ambos protestaram para o Irmão Martelo, mas ele não se importou. À medida que o tempo passava, a tensão na sala aumentava. Nesse momento, o Irmão Martelo de repente interrompeu o experimento. Assim, a sessão de encontros chegou ao fim. Mas Jeff percebeu algo anômalo. Sem hesitar, ele invadiu a sala de controle do Irmão Martelo e, para sua surpresa, encontrou sua primeira parceira de encontro. O Irmão Martelo estava prestes a injetar um medicamento inibidor nela, assim como Jeff havia experimentado anteriormente. Isso significava que essa mulher não apenas tinha um encontro com ele, mas, para ser honesto, ela já havia feito encontros com todos os homens daquela prisão. Jeff queria se explicar sobre sua primeira experiência, mas o Irmão Martelo afirmou que essa era uma decisão do conselho da empresa e entregou o planejamento dos encontros a Jeff. Sem alternativa, Jeff teve que seguir as instruções. Toda noite, após todos os prisioneiros adormecerem, o Irmão Martelo tocava uma música animada e dançava uma coreografia sexy em seu quarto. Em seguida, injetava um medicamento do amor em si mesmo e dormia tranquilamente em sua fantasia. Na verdade, ele também estava usando esse medicamento. Nesse dia, o Irmão Martelo levou Jeff novamente à sala de controle, pronto para injetar um medicamento na mulher do laboratório. Ele esperava que Jeff pudesse confortá-la se ela perdesse o controle. No entanto, um incidente inesperado ocorreu. À medida que a substância era injetada, a mulher começou a ficar extremamente triste. Embora não houvesse tortura física, ela parecia estar sofrendo muito. Após um tempo, a mulher começou a se agitar e então se encolheu em um canto, chorando. Depois de um momento, a situação piorou e ela começou a gritar na sala de controle. A caixa de medicamentos na cintura dela se soltou devido ao impacto constante, e uma grande quantidade da substância se misturou e foi injetada em seu corpo. O celular também perdeu o controle, e antes que o Irmão Martelo pudesse reagir, a mulher escolheu se suicidar cortando a garganta. O Irmão Martelo, ao ver isso, correu com seu assistente para salvá-la, mas antes de sair, a chave caiu no chão. Jeff pegou a chave, abriu a gaveta e encontrou o caderno do Irmão Martelo. Ele encontrou uma folha de papel e um cartão que continham 2 informações cruciais. Primeiro, não havia conselho na empresa. O Irmão Martelo era o
maior chefe daquela prisão. O cartão estava coberto de estrelas, e os números do verso eram, na verdade, os códigos dos medicamentos de seus experimentos. Nesse momento, o irmão Martelo pareceu perceber que não poderia deixar Jeff sozinho lá. Então, ele voltou correndo para a sala de controle. Jeff viu que a mulher estava encurralada no canto, aterrorizada, e a coisa que a assustava era uma máquina de comando. O irmão Martelo, ao ver esse medo, percebeu que o efeito do medicamento era melhor do que ele esperava e estava extremamente satisfeito. Mas pouco antes, um erro em um experimento havia resultado na morte de uma pessoa. A morte da mulher fez com que Jeff caísse em uma profunda tristeza, e ela também era o principal alvo dos experimentos do irmão Martelo. Vendo Jeff tão desanimado, o irmão Martelo injetou um medicamento que estimulava o coração. Assim, os dois riram juntos a noite toda. Enquanto isso, a mulher ainda estava imersa no medo de ontem. Durante a conversa entre Jeff e a mulher, ambos compartilharam seus sentimentos e acabaram estabelecendo um relacionamento. Essa cena foi observada pelo irmão Martelo, que percebeu que havia uma imagem da mulher ao lado da cama de Jeff. Ele então concluiu que ela era o ponto fraco de Jeff. No dia seguinte, a última fase do experimento começou. A mulher foi chamada ao laboratório e Jeff foi instruído a injetar o medicamento inibidor nela. Jeff, segurando o controle, se aproximou da mulher no laboratório. Ao vê-la, ele, que sempre seguia ordens, desta vez decidiu recusar. Ao ouvir isso, o irmão Martelo ficou furioso. Para convencê-lo, ele revelou a razão pela qual a mulher estava presa. Ela havia trancado sua filha de 3 anos dentro de um carro, resultando em sua morte por asfixia. Jeff, ao ouvir isso, pressionou o botão de injeção, mas o que o irmão Martelo não esperava era que Jeff havia pressionado o sistema de controle do irmão Martelo. Neste momento, o irmão Martelo estava no chão, aterrorizado e triste. Na verdade, no dia anterior, o assistente havia trocado a chave de Jeff. Usando sua lábia, Jeff convenceu o assistente a trocar a chave novamente e secretamente adicionar outro medicamento. Agora, o sistema de controle estava nas mãos de Jeff. Sob pressão, o irmão Martelo finalmente revelou a verdade. Ele estava sempre pesquisando um medicamento que fizesse as pessoas obedecerem ordens. Com base nos resultados até agora, esse medicamento era muito eficaz, mas tinha como condição que a pessoa não fosse forçada a ferir alguém que amasse. No momento em que Jeff relaxou a guarda, o irmão Martelo, sob a pressão do medicamento, atacou Jeff rapidamente, recuperando o controle do celular e injetando 4 vezes a dose de medicamento na mulher. Em seguida, ele jogou o celular para longe. O efeito do medicamento começou a agir rapidamente. A mulher queria acabar com sua vida e terminar com essa dor. Ao ver sua amada prestes a se suicidar, Jeff foi tomado por um impulso de amor e, após eliminar o irmão Martelo, correu para o laboratório, retirou o medicamento de sua cintura e saiu correndo.